Olá a todos, como é que vocês estão? A gente está aqui gravando mais um episódio do nosso podcast, aqui o Jovem Tex, dessa vez com um jovem bem jovem, que é o Diogão Homem, que é apesar de super jovem, já tem uma trajetória bem relevante, é conhecido em todo o mercado do direito tributário. Diogo, que é bacharel e mestre em Direito pela São Francisco, Universidade de São Paulo, e sócio do VBSO Advogados, virou sócio super recentemente, então é uma excelente hora para conversarmos com o Diogo. O Diogo também é professor lá no nosso querido IBDT, super presente e atuante no Instituto. Diogo, já entrevistamos alguns amigos seus, já falamos várias vezes sobre sua vinda aqui, então é uma alegria para a gente, uma honra que finalmente conseguimos bater um papo e saber um pouco mais da sua carreira meteórica aí no direito tributário. Vini, por favor, faça as honras da casa. Olá a todos. É, Só agradecer, antes de tudo, Diogão, pela aceitação do nosso convite. De fato, como te falou, tinha tempo que a gente tentava alinhar para te trazer aqui. Diversas pessoas falaram, vocês têm que entrevistar o Diogão, carreira super bacana e tudo mais. Então a gente fica muito contente de você estar aqui conosco. E tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão gostar bastante. Mas começando do começo, cara, como que você foi parar no direito inicialmente e depois no direito tributário? Já era algo pensado lá nos bancos do colégio, do ensino médio? Ou se foi algo um pouco aleatório? Se puder começar do começo e falar do início lá da sua trajetória no direito, pela escolha do direito, a gente vai ficar muito feliz. Não, maravilha, Vinícius. Em primeiro lugar, né, Tiago, Vinícius, muito obrigado pelo convite. Realmente faz um tempo que a gente já conversava, né, de ter essa troca entre nós, né? A gente já se conversa há tanto tempo. Eu fiquei bem feliz, né, Tiago, quando a gente marcou agora de finalmente ter esse papo. Mas vamos lá, né? E só dificultar para aquela história, né, de será que eu mudei de ideia, o direito veio de uma inspiração familiar? No meu caso, não, por incrível que pareça, eu não tinha ninguém próximo na família, na advocacia. O meu pai é engenheiro, a minha mãe é psicóloga, o meu avô é dentista, o meu outro avô era médico, a minha avó foi professora de inglês, sabe? A minha outra avó trabalhava com comércio, então assim, aquele família próxima não tinha ninguém que seria advogado, né? Até depois a minha tia Vivian casou com o meu tio Jeff e ele é advogado, mas ele acabou surgindo na vida no momento que eu já tinha certeza que eu queria fazer direito. E eu queria desde muito cedo, de verdade. Eu, criança ainda, falava que eu queria ser advogado. Eu não sei exatamente por quê, se eu vi algum filme bem na infância, sabe, aqueles filmes americanos de tribunal e gostei daquela ideia, era a vontade que eu tinha. Fui passando os anos de escola, tentando encontrar a matéria que eu gostava, e olha que eu gostava de umas matérias que geralmente alguns amigos meus que fizeram direito não eram muito fãs. Eu gostava de física, de biologia, de química, mas, para ser bem sincero, no primeiro momento eu não gostava muito de língua portuguesa, eu achava, sabe, todas aquelas questões gramaticais que a gente precisava se decorar naquele momento, né, as funções de cada tipo de oração e por aí vai, eu achava aquilo extremamente difícil. Depois até passei a gostar. Mas eu diria, né, Vinícius e Thiago, que foi algo que desde muito cedo eu repetia: quero ser advogado, quero ser advogado. Até em um dado momento, na época da escola, né, a escola tinha aqueles, como tem hoje em dia, né, muita gente faz na faculdade, aqueles MOOCs, né, aqueles julgamentos simulados. Lá não era exatamente julgamento, mas era uma simulação de um
um comitê da ONU para discutir uma questão, na época eu acho que era um de refugiados, acho que era o Acnur. Essa era uma discussão bem interessante. Eu lembro que eu falei assim, nossa, isso daqui também é algo que pode vir da advocacia, né? Alguém que ainda vai para ser diplomata. Eu acho que ali também foi outro momento que eu falava assim, nossa, que legal, né? Vou fazer essa essa vida de diplomata, vou tentar descobrir, né, como que funciona para ir para Itamaraty. Não sabia, para vocês verem, né, exatamente como que era, né, o que que era a vida, o que que envolvia, né. Eu falava que eu queria, a partir dali, fazer direito, né? Acho que foi o único momento que eu parei de falar que eu queria ser advogado, comecei pelo menos a falar que eu queria fazer uma graduação em direito. Mas foi basicamente isso. Durante toda a infância, a adolescência, isso eu tinha com muita clareza. Tanto que quando chegou a hora do vestibular, né, muitas pessoas ficam com aquele receio. Meu receio era se eu me inscrevia primeira opção diurno ou noturno, porque o curso eu tinha certeza. Muito interessante, cara. É engraçado isso, e raro alguém que tem tanta certeza assim, né? Geralmente as pessoas fazem direito, bom, muitas vezes porque querem ser de humanas e a família diz, tudo bem, então faça direito. Mas, cara, que legal saber dessa sua vocação. Mas e dentro da São Francisco, né? Se foi aprovado na São Francisco, ou vestibular, imagino que super concorrido, e você entra lá, é uma faculdade que tem muita tradição em direito privado, né? Muitos professores, claro que direito público também, direito tributário, excelentes professores, mas tem uma tradição muito forte também em direito privado, muitos advogados do direito comercial relevantíssimos, direito processual relevantíssimos, e você enveredou para a área tributária. Assim, por que foi que te fez enveredar para o direito público e especialmente para o direito tributário? Você já imaginava algo disso antes de entrar na faculdade ou não? Foi uma coisa que surgiu meio que do nada, um estágio ou uma coincidência? Fala um pouco da sua trajetória dentro da São Francisco que te enveredou para o direito tributário. Não, perfeito. Muita gente, né, acaba tendo aquela história que, eu entrei na faculdade, daí na faculdade eu tive contato com uma matéria e fui fazer o estágio. No meu caso é um pouquinho diferente, porque eu falo que eu era do interior, mas não era tão interior assim, né? Quem é realmente do interior, quando eu digo que eu morei em Dayatuba e depois em Valinhos, fala, pô, é uma horinha aqui de São Paulo, nem conta, né? Mas realmente a referência de que eu nasci em São Paulo, mas com uns 10 anos eu mudei para essas cidades lá no interior, e quando eu passei na faculdade, eu voltei para São Paulo e não ia morar com os meus pais, eu ia morar com os meus avós. Então, logo que eu vim para São Paulo, eu falei, olha, eu quero começar a estagiar para conseguir ajudar de alguma maneira aqui com o pagamento das minhas contas, porque eu não estava na casa dos meus pais, apesar de eu ser muito próximo dos meus avós, eu queria logo de cara ocupar o meu tempo e conseguir, né, ter o dinheiro, ter aquela, né, a bolsa auxílio do estágio para ajudar, né? Eu lembro que os meus gastos da época, né, era o bilhete único e o bandejão. Eu fazia a conta, eu falava assim, preciso de tanto no mês, que eram os gastos que eu já tinha estimado, né? Isso antes de eu entrar na faculdade, né? Isso eu tinha passado no vestibular, eu já comecei a pensar onde que eu vou achar um escritório que topa contratar um cara de primeiro ano. Eu acho que, a meu favor, eu tinha uma única coisa, né? No ensino médio, eu fiz um curso técnico de comércio exterior. Inclusive, mais para frente, a gente pode até falar de como eu comecei a gostar de contabilidade. Eu, nesse curso técnico, tive aula de direito por um semestre e de contabilidade, acho que foi por um ano e meio, inclusive. Então, alguma noção eu já tinha, assim, mas assim, noção de saber pirâmide, Constituição, lei complementar e lei, né? Que depois até na faculdade tentaram desconstruir essa ideia, né? Mas assim, sabe, era umas noções gerais que foram muito úteis e que pelo menos já me indicavam algumas áreas como referência. Então, no curso técnico eu precisei fazer um estágio.
E quando eu fui fazer esse estágio, eu caí num departamento logístico de uma grande empresa e que ela lidava muito com importação. E eu comecei a ter contato naquele estágio com DI. Em um dado momento eu tive que ficar revisando, né, declaração de importação, porque eles estavam com um determinado problema de controle de estoque, daí tinha que ver se a DI estava certa. Eu lembro que eu comecei a pesquisar aquilo, entender o que que era é, canal verde, laranja, canal vermelho, nem lembro na época exatamente quais eram os canais, depois mudou tudo, mas enfim, era uma questão aduaneira, mas que naquele momento a minha compreensão rasa das coisas dizia, isso daqui é direito tributário, né? Então, logo que eu comecei, né, a falar, pô, tô atrás de um escritório e comentei, né, para vocês daquele meu tio, né, que apareceu mais tarde na minha vida, mas que também era advogado, pedi indicações para eles de escritório, recebi uma lista e daí lá fui eu fazer entrevista, né? O pessoal até relembra, né, que eu fui fazer entrevista quase careca, né, porque eu tinha raspado meu cabelo no trote, né? Então eu fui fazer entrevista daquele jeito cara, eu lembro que foi basicamente assim, eu tive aquela primeira semana de recepção, sabe, dos calouros, né? E eu acho que foi uma ou duas semanas depois daquela semana de recepção eu já estava trabalhando no escritório, que inclusive já era o VBSO, onde agora eu sou sócio, né? Depois de quase 13 anos, né? Então, foi basicamente isso, pra vocês verem, né? Eu entrei na faculdade e comecei a estagiar. Ah, muito bacana, Diogão. E já pegando esse gancho e partindo para a área profissional da sua vida, comentávamos aqui, antes de iniciar a gravação, do quão bacana a sua trajetória dentro do VBSO, e a gente que vê de fora ficaria muito, muito contente se você pudesse trazer detalhes assim, são 13 anos, né, que você falou, e, enfim, conta um pouco pra gente, assim, não conte só as coisas boas, os momentos difíceis também, de eventuais desafios que você teve que enfrentar, se você eventualmente pensou lá atrás, pô, será que é o momento de sair, né? 13 anos não são 13 dias, não são 13 meses, então, se puder explorar a sua trajetória no VBSO, parabenizando antes de qualquer coisa, a gente vai ficar muito feliz. Perfeito, Vinícius. Não, realmente é um longo período, né? Com contato com muitas pessoas maravilhosas ao longo de todos esses anos, né? Pessoas que estavam lá naquele primeiro momento, que já não estão mais, pessoas que passaram durante esses anos, mas que eu acredito que eu pude aprender com elas assim demais. Mas eu sempre digo, né, que quando eu entrei no escritório, eu fui entrevistado pela Carla Tredice e pelo Diego Miguita, né? Eu me lembro de achar que eu tinha arrasado a entrevista, né? Depois eu fiquei sabendo, Diego, vocês conhecem, já entrevistaram, todo brincalhão, ele tirou sarro, que eu tinha muita cara de criança pro pessoal depois da entrevista. E eu fiquei, pô, eu achando que eu tinha mandado mó bem, depois que eu entro, ele falou assim, pô, você tava com um paletó que parecia do teu avô, né? Que era maior do que você. Foi, pô, cara, eu tinha 17 anos, né? Na época, né? Não tinha ideia de nada, né, do mundo profissional, mas eu sempre disse, né, que a Carla foi a minha primeira chefe, porque eu entrei no escritório e ela é, realmente me pegou ali para ensinar, sabe, das coisas mais básicas, mesmo de direito tributário, até as coisas mais avançadas, né, de tributação mais para frente, mas muito de dia a dia, né? E só para fazer um comentário, né? Eu lembro quando eu entrei no escritório, no meu literalmente primeiro dia, o escritório estava com um auto de infração super complexo, envolvendo uma operação que tinha sido gerado um ágio e tinha havido a incorporação logo em seguida daquela Target, né, daquela empresa que tinha sido comprada. E eu me lembro de quando me falaram assim, ó, a gente está com um trabalho muito complexo de ágio e por isso a gente vai ter um pouco de dificuldade de fazer
aquele treinamento mais básico, porque a gente tem esse prazo aqui. E eu lembro de ficar pensando assim, ágil, né? Rápido, né? Veloz, né? AGIL. Eu fiquei assim, sem entender aquilo, né? E daí o pessoal, não, uma empresa compra outro sobrepreço. Eu lembro que foi o próprio Diego mais para frente que pegou para me ensinar isso, né? Com quem depois, por muitos e muitos anos, a gente teve uma troca excelente, sabe, no escritório de realmente de aprendizado, de realmente trocar ideias, escrever artigos, escrever livros, né? Mas para vocês verem, né? Citei aqui rapidamente duas pessoas que logo no começo estavam lá. Eu diria que junto com o próprio Paulo Vaz e o Mário Shingaki, que são fundadores do escritório, eu também tive nesses anos todos uma possibilidade de aprendizado assim muito grande, sabe? Eu sempre disse, Vinícius e Thiago, foi um escritório que eu fiquei até hoje, continuo lá porque ele me deu oportunidades assim de aprender, de ter contato com trabalhos, de fazer sustentações orais, de ir em reuniões com clientes, de mandar e-mails para clientes desde muito cedo. É um escritório que realmente vê um potencial. Eu acho que isso é o que a gente tenta, inclusive, reproduzir até hoje, né? Você vê um potencial, você vê que a pessoa é séria e você dá a oportunidade para que ela vá além, sabe? Você não fica só fazendo um acompanhamento de processos ou fazendo aquelas diligências. Realmente foram várias vezes que me deram a oportunidade, todas essas pessoas e outras tantas, né, que não dá para ficar citando todas aqui, mas não dão a possibilidade da gente, é, dão a possibilidade da gente, sabe, realmente se aprofundar. Eu lembro que a cada ano de estágio, 5 anos de estágio lá, eu lembro que eu senti assim, no final de cada ano, eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa completamente diferente, né? A quantidade de trabalhos diversos e questões complexas que eu vi realmente ajudaram muito, né, o desenvolvimento. Muito bacana aí. Só antes do te fazer a próxima pergunta, conversava com o professor recentemente e a gente comentava essas questões, né? E aí o professor, no auge da sua inteligência e genialidade, falou assim: tem que soltar as rédeas, né? Quando que eu disse, professor, então você está chamando a gente de burro, né? Aí ele, não, não é isso, não sei o quê, mas É, literalmente soltar as rédeas mesmo, deixar as pessoas trilharem o próprio caminho, desde que seja verificado um potencial, como você disse, é muito ruim você ter uma pessoa com potencial e ficar segurando a pessoa, né, impedindo a pessoa de evoluir com, sei lá, com que receio, mas muito, muito interessante mesmo. Diogo, cara, você comentou um pouco da sua trajetória com a Carla, com o Diego, com o Mário, com o Paulo, e isso certamente foi crucial para a sua evolução na carreira, né? Mas você também tem algum viés acadêmico, né? Você fez mestrado e fez mestrado relativamente novo, né? Da São Francisco também é um mestrado difícil de entrar, assim, super concorrido, especialmente em direito tributário. Conta um pouco da sua experiência acadêmica no mestrado na São Francisco, como é que isso contribuiu para você se tornar um advogado melhor ou não contribuiu, você só fez porque queria, e também faz um paralelo, se você puder, com a sua atuação junto do IBDT, que é uma instituição instituto tão querido por todos, tão agregador de todos nós. Fala um pouco desse mix aí da sua atuação profissional com a sua atuação acadêmica, se você acha que são coisas apartadas ou se caminham juntas. Não, perfeito, Thiago. Né, como eu comentei, comecei a estagiar no primeiro ano da faculdade, né? Eu falei que eu tô há 13 anos no escritório, acho que eu joguei dois para cima, tá? Mas eu tô há quase 12 anos no escritório, na realidade, né? Mas era 2013, e falei para vocês, né? Olha, vou, como que eu vou lidar com as questões do direito tributário? Porque eu ia ter tributário no quarto ano da faculdade, né? E por mais que eu soubesse que existia um canal vermelho, por exemplo, na importação, imagina a multiplicidade de outros temas,
IR, contribuição social, PIS e COFINS e ICMS, que não fazia a menor ideia, né? Eu não sabia, né, muito mais do que, fato gerador, né? Óbvio, o pessoal do escritório me treinou muito em vários dos temas, me deu livros, né, para ler. Eu lembro que para facilitar, né, me deram assim o Iguchi, né, que era mais manualesco, me deram o livro do Ricardo Maris, do Imposto de Renda, assim, aquele da versão lá de 2008, né, que era um volume único, mas gigante. Falei assim, lê aí, né? Pô, peguei para ler aquilo, né? Eu acho que eu li primeiro, na verdade, o livro do Ricardo Maris do que eu li o Rir da época, né? O Rir 99, mas eu lembro que eu fiquei assim um belo período é, estudando assim por conta, mas quando chegou o segundo semestre, né, eu comecei acho que em março do escritório, na primeira semana assim de aula. Quando chegou no segundo semestre, eu senti que eu precisava de um, de um contato mais aula mesmo, né? Ter realmente alguém, um professor explicando, e eu ali sem saber muito como eu poderia fazer isso, eu olhei a grade da faculdade de Direito, né, e eu falei, olha, onde que eu vou ter aula de tributário, né, quarto ano? Que horas é a aula que o quarto ano está tendo de Direito Tributário? E daí, quando eu fiz essa checagem lá, eu olhei o professor Chueire, eu ainda não tinha tido contato com o manual do professor Chueire no escritório, e o professor Quiroga eu até conhecia porque a gente, na época, né, o escritório estava tocando um caso em que o escritório representava, por exemplo, o contribuinte e um responsável solidário estava sendo representado pelo Matos Filho. Então, eu até tinha tido contato com o professor Quiroga. Então, eu olhei e falei assim, acho que eu vou assistir uma aula, né, de cada um desses professores, né? Na época, eu tinha o manual do professor Schwer no escritório, conheci o professor Quiroga e eu fui para as aulas deles, meio que vamos dizer assim, né? Vamos dar uma olhada aqui como ouvinte, né? A primeira aula de direito tributário que eu fui foi justamente do professor Chueire. E eu sempre digo pro professor Chueire, né? Ele tem aquele olho de falcão durante a aula, né? Ele reparou que eu recebi a lista, né, de presença e não assinei, repassei a lista de presença. E ele ficou meio intrigado, né? Porque a preocupação geralmente é que algum aluno assine não só por si mesmo, mas por outras pessoas, né? E ele achou estranha aquela situação contrária. Eu lembro que começou a me fazer um monte de pergunta na aula, né? É, de direito tributário, eu estava tentando estudar, mas, né, no final da aula eu fui falar com ele, dar uma justificativa. Falou, professor, tudo bem, a gente não se conhece, eu não sou aluno dessa aula, porém, né, eu vim aqui assistir, é, comentei, né, que eu estava para ler o manual dele, ele recomendou que eu lesse, e o que ele me recomendou, eu achei ele fundamental, né? Ele recomendou que ao invés de eu assistir, até porque a gente estava no segundo semestre, né, eu não tinha tido aquela primeira parte introdutória da matéria dele, ele recomendou que eu fizesse o curso de atualização do IBDT, aquele que na época era aos sábados de manhã, ministrado na própria Faculdade de Direito da USP, na sala, na época era ali na Pedro Conde, né? Na época o IBDT ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio, mas essa aula era dentro da própria Sanfran. E eu fui lá e comecei ali o meu primeiro contato com o IBDT, fazendo o curso de atualização e também por sugestão do professor Chueire, começando aí nas mesas de debate às quintas-feiras, né? A partir desse momento, né, daí, a partir de 2014, o meu maior desafio era conciliar, montar minha grade de forma que entre 8 e 10 da manhã de quinta-feira eu tivesse liberdade ali para fazer e ir até a mesa de debates, né? Então, vocês perguntaram, né, dessa experiência mais acadêmica, eu diria que começou ali também, relativamente cedo, muito cedo eu já falava assim, cara, eu quero fazer mestrado, quero depois fazer doutorado. Eu me envolvi depois disso em absolutamente todas as extensões que surgiram na minha frente com o tema de direito tributário. Eu me lembro com carinho do GovernTax, que falava de governança corporativa e planejamento tributário, né, as práticas que as empresas adotavam. Foi quando eu conheci várias pessoas extremamente importantes, né, hoje em dia que foram colegas meus no mestrado.
Foi, sabe, um período muito bom ali, acho que lá em 2014, né? Faz tempo. Depois fiz Tax Multi e fui assim pegando tudo que tinha relação com o direito tributário como extensão para fazer, porque eu realmente me apaixonei pela matéria. Depois que eu comecei a ter esse contato também na faculdade, eu não tinha a menor dúvida de que eu queria seguir no direito tributário. Eu já no quinto ano tentei entrar no mestrado, né, fiz a prova, passei, apresentei o projeto, fui aprender aquela lição, né, que às vezes você está muito jovem, muito cru ainda para fazer, por exemplo, um mestrado com o grau de exigência e complexidade, mas já segui fazendo em seguida as especializações do BDT que foram fantásticas também. E depois que, acho que foi no primeiro ano de pandemia, eu prestei novamente a prova do mestrado e ingressei. E agora faz, acho que uns 4 meses, eu defendi a dissertação e tive a aprovação, né? Então, em retrospecto, né, Vinícius e Thiago, foi um pouco disso. Uma animação com o direito tributário, desde lá de trás até hoje, se mantém bem forte. Muito bacana. Essa experiência, né? Você viu que a coragem ali ajudou bastante, porque muitos alunos ficam com receio, né, de ir em uma disciplina que eventualmente você só vai cursar depois de anos, né? E, enfim, talvez se o professor Schwerer não tivesse reparado que você não assinou a lista e repassou, você não teria ficado na cabeça de justificar e teria mudado alguma coisa. Mas, até falando ainda do professor Schwerer, todos nós sabemos que vocês têm um livro escrito juntos, né? Junto com o Vitor Lira Guimarães. E, enfim, conta um pouco pra gente, assim, todos já, certamente já leram o livro é excelente, já foi, inclusive, já esteve na bibliografia da prova do mestrado, doutorado da São Francisco, então é um livro muito interessante, como eu disse, né, é leitura obrigatória mesmo, não é retórica, né, que a gente sempre fala, leitura obrigatória, mas esse efetivamente é pela importância do tema, né, enfim, se puder contar para a gente como é que foi, de quem surgiu a ideia, se foi sua, se foi um convite, quase que uma intimação do professor Schwerer. Não, excelente. Olha, vamos lembrar, né? E o que teve de uma sugestão inicialmente tocada pelo professor João Bianco era o IBDT jovem, né? Que basicamente permitia que pessoas mais jovens, como nós, né? Ou mesmo recém-formados, pessoas até mais jovens que nós três, participassem nas mesas de debate, né, fazendo naquela, não era exatamente um pequeno expediente, né, mas logo depois contando dos casos recentes que tinham sido julgados e a partir disso eu tive muito contato, por exemplo, com o Vitor Luz, que eu já conhecia, mas a gente ficou mais próximo, e em um dado momento ali de 2020, ele relatou um tema que envolvia a legalidade, era um julgamento sobre possibilidade de um decreto fixar o valor de uma taxa, e eu também relatei um caso relacionado um pouco mais a setor elétrico, né, de legalidade de criação de substituição tributária para distribuidoras. E assim, legalidade permeando os dois temas, e o professor Ricardo Maris, ele chegou a comentar durante uma mesa, isso ó, surgiu de uma mesa de debate do BDT. Ele falou, Diogo, fala sobre esse assunto com o Vitor Luz, porque ele também está estudando legalidade. Vocês podiam fazer uma apresentação, daí, não nessa parte inicial da mesa, né, mas trazendo realmente um tema sobre legalidade no Supremo. Cara, isso devia ser setembro ou outubro de 2020. Todo mundo de casa, né, a gente trabalhando bastante, uma demanda grande, sem poder praticamente sair, a gente ainda estudava o dobro do que o normal, porque não tinha nenhuma outra alternativa, né, além de estar em casa, né, felizmente com saúde. Mas comecei a trocar mensagem com o Vitor Luz. Começamos a falar, começamos a estruturar uma apresentação sobre legalidade,
e a gente fez um mapeamento assim bem extenso assim de jurisprudência do Supremo, pegando um período bem longo, falando, né, olha, como o Supremo tem lidado com legalidade, pegando desde lá dos casos de RAT, SAT, até esses casos de taxa, e a gente mostrava, na nossa visão, que o Supremo, por mais que nos casos concretos as decisões fossem talvez acertadas, a gente entendia a partir de algumas passagens dos votos que a legalidade estava sendo, em alguma medida, vou usar o termo que alguns não gostam, né, mas assim, flexibilizada, né? Ou como flexibilizar não é uma regra que deveria ser sim ou não, né? Mas, enfim, a gente começou a dar essa indicação e por acaso, né, tudo, né, aquela coisa, né, tem que dar um pouco de sorte também. Marcaram para julgar no Supremo aqueles casos envolvendo mudança de alíquota de PIS e COFINS, né, redução e restabelecimento via decreto. E daí o caso, eu lembro até hoje, acho que foi dia 10 de dezembro de 2020, teve o julgamento. E por larga maioria, eu acho que o único que deu voto a favor da inconstitucionalidade foi o Marco Aurélio, mas todos os outros ministros, né, seguiram o relator que era o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, e disseram, olha, o caso que eu acho que é mais emblemático era das receitas financeiras, né, de incidência de PIS e COFINS. Olha, não tem inconstitucionalidade nenhuma. Talvez, assim, o caso era um caso complicado, né, não era um caso simples. O resultado, ele não surpreende tanto assim, porém, os fundamentos eram bem preocupantes. Na hora que o caso tinha sido julgado, a gente já incluiu na mesa de debates do BDT. O Vitor e eu, a gente já correu, né? Acho que de um dia para a noite, assim, a gente já tentou produzir o material, fomos para a mesa de debates falar do assunto, conversamos muito com o professor Chueri, e logo na sequência, eu estava justamente ingressando no mestrado, né? O Vitor, acho que ele já estava no mestrado na época, na USP, mas daí o professor Schroeder, eu lembro dele me falar assim, olha, como primeira possibilidade, agora você como me orientando, você não quer escrever um artigo sobre o assunto? Né? E eu falei, professor, eu e o Vitor, a gente já estava justamente discutindo, né? Vamos escrever um artigo? E daí nós três ali sentamos, era o finalzinho do ano, e a gente começou os três juntos ali a discutir, a pensar, a estruturar, pegando o voto, né, do relator, que era a única coisa disponível naquele momento, como referência. E daí, pessoal, o que era para ser um artigo, de repente estava com uma quantidade de páginas que a gente falou, ó, ou a gente começa a cortar, vai ficar um artigo assim, né, mais ou menos, ou a gente vai tentar ir mais a fundo, fazer aquela estrutura mais robusta e produzir um livro, né? Mas de verdade, foi um livro ali que a gente escreveu, eu diria que se eu falar 2 meses é muito, tá? Porque se eu não estou enganado, comecinho de fevereiro o livro já estava publicado. Então a gente realmente tentou fazer um esforço muito grande ali, foi uma experiência extremamente enriquecedora, o tanto que eu aprendi com o próprio professor Chueri, com o Vitor, foi algo fantástico. E a gente conseguiu fazer esse trabalho que né? Infelizmente ele trata de uma questão preocupante, né? Mas a ideia foi justamente evidenciar, né, o quão potencialmente erradas, né, algumas questões tratadas naquele julgamento eram. Cara, interessante, Diogo, você falar isso, é um tema muito instigante mesmo e potencialmente polêmico, né? Agora no aniversário de 50 anos do IBDT, tivemos uma mesa que abordou um pouco sobre o assunto e o professor Sérgio André, que inclusive também vai ser um dos próximos entrevistados aqui do podcast, tem uma posição diferente, um pouco diferente do professor Chueiro e da sua nesse aspecto, especialmente nesse julgamento do restabelecimento das alíquotas ali do PIS e da COFINS. Ele não gosta desse termo, flexibilização da legalidade, que você falou que alguns doutrinadores realmente não gostam, diz que se pode subir, pode descer, etc. Mas talvez como qualquer bom tema, pessoas boas têm opiniões diferentes, né? Acho que os bons temas geralmente são assim. Então, é muito legal você contar
a, a história aí da criação do livro. Eu queria te fazer mais uma pergunta agora no âmbito profissional, sobre a sua recente mudança na carreira e ingresso na sociedade do escritório. É um momento que vários advogados esperam. Eu não lembro de alguém que tenha conseguido isso tão novo como você num escritório tão de referência como é o VBSO. Então foi uma marca bacana mas que vem com responsabilidades, né? Agora de responsabilidade de prospecção, responsabilidade de gestão, que você, claro, como advogado sênior já tinha algumas, mas certamente não tantas como você está tendo agora. Conta pra gente um pouco desse desafio e como está sendo vivenciar esse momento. Eu sei que é muito recente, né? Mas acho que já dá para você sentir o gostinho aí de como vai ser essa fase. Não, Thiago, sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que todo mundo, né, que é associado, ainda não é sócio, vê como o objetivo, né? Então, eu desde de muito cedo, lá no escritório, eu já tinha essa vontade de falar, eu quero virar um sócio daqui um dia, eu quero, sabe, chegar nesse momento que por algum momento pode parecer que você cruzou a linha de chegada, mas é pelo contrário, né? Você, a partir daquele momento que você vira sócio, você vê que tem uma maratona inteira pela frente, né? A carreira toda que você vai construir, ela toma como referência esse primeiro patamar. Então, sem dúvida alguma, é um desafio, tem sido um desafio instigante, né? Eu estou gostando dessa nova fase de intensificar, né, essas funções de gestão, intensificar essas iniciativas promocionais. É claro, né, que parte de virar sócio, eu creio que foi o Bruno Feigenstein que me disse isso recentemente, né, envolve você reconhecer em uma determinada pessoa que ela já tem as características que, que, que habilitam ela a ser sócia, né? Então, você geralmente vira sócio quando você já está pronto para virar sócio. Eu espero que realmente tenha sido essa a avaliação que os meus sócios, especialmente o Paulo e o Mário, fizeram de mim, para que eu possa correspondê-los em relação a essa confiança que me foi depositada. Mas eu acredito que, sem dúvida alguma, é um período cheio de desafio, mas que me anima muito. Aqui, né, vocês viram, eu gosto de trabalhar, gosto de direito tributário, são temas que me movem, sabe? Eu brinco que de IPTU até Pillar 2 agora, né? São temas que eu olho e falo assim, caramba, né? Eu quero entender isso, né? Não vou me contentar aqui só com uma resposta básica, né? Então, isso facilita muito, pelo menos para mim, essa dinâmica corrida, essa necessidade de várias horas investidas. Eu acho que tudo isso para mim é muito recompensador. Muito bacana, Diogo. Muito infelizmente a gente já está chegando no final do nosso bate-papo e antes da última pergunta já, a gente te deseja muita sorte nessa nova etapa. Os desafios, serão diferentes e maiores, acredito eu, né? A responsabilidade, como você bem pontuou, de ser sócio, um escritório que está crescendo cada vez mais. A gente teve a oportunidade de ir até o VBSO, fomos muito bem recebidos para gravar o episódio com o Diego à época. E, enfim, lindo o escritório. Então, muita sorte e tenho certeza, assim como o Ti, que você vai ter muito sucesso nessa nova etapa. Mas a última pergunta que a gente sempre faz é relacionada à vida da pessoa fora do direito, né? Deixando o direito nesse momento um pouquinho de lado. Como que é o Diogo Homem fora do VBCO, fora da academia, né? Da São Francisco, do IBDT? O que que o Diogo gosta de fazer? Sei que é palmeirense, então vira e mexe está lá no Allianz Parque, mas sei que é casado também, enfim, se pensa em ter filhos, se puder contar para a gente da sua vida fora do direito, a gente vai ficar muito satisfeito.
Maravilha. Sim, eu sou casado com a Patrícia. A gente já está um pouquinho mais de um ano casados. E eu comentei com vocês, né, que finalmente a gente mudou aqui para nossa casa, estava em obra, né? Então eu tô meio caseiro agora, logo depois de mudança, aproveitando, né, aqui a biblioteca nova. Mas como vocês imaginam, né, eu gosto muito de ler. Gosto bastante de filme, apesar de que eu não tenho conseguido acompanhar tão bem os lançamentos de filmes nível Oscar, assim, né? Tenho visto mais umas coisas na Netflix, mais é, sexta-noite, assim, né? Mas eu gosto bastante de futebol. A minha mãe até brinca, né, comigo, fala assim, nossa, você não gostava, né? Mas eu morei por muito tempo com os meus avós e o meu avô era corintiano roxo. Então, eu ia ver jogo com ele porque ele ficava me zoando, mexendo comigo, sabe? Daí, quando o Corinthians ia jogar, eu ia também dar uma brincada com ele, falar, vai perder, né? E teve, acho que, principalmente ali no meu finizinho de faculdade, né? O Palmeiras e o Corinthians intercalaram alguns títulos de Brasileirão, né? Então, foi um período que dava para a gente brincar um com o outro, né? Os times um ganhavam um ano, ganhavam no outro, né? Ficava todo mundo feliz, né? Agora ele não está tão feliz, né? No Corinthians, mas eu fiquei um pouco mais, vamos dizer assim, futebolístico ao longo do tempo. É, Gosto também muito, né? E é meio clichê, né? De viajar, mas eu brinco, né? Que a minha esposa, ela viajar é negócio sério para ela. Tem planilhas com todo o roteiro de para onde a gente vai. E minha esposa já viajou para muito lugar, então o pessoal brinca, né? Onde que a gente vai na lua de mel para fazer uma coisa diferente, onde ela ainda não foi, né? A gente acabou em um dado momento da lua de mel na Bósnia, sabe? Porque ela não conhecia, ela já conhecia vários outros países ali da região. Ela falou, a Bósnia eu não conheço, então vamos lá para quase que chegamos em Sarajevo, né? Mas, enfim, são algumas das questões que acabam me pegando, que realmente eu até falo, né? Pode parecer também meio loucura, mas saindo agora do mestrado, eu nunca considerei ficar estudando temas diversos de direito tributário como parte do trabalho, né? Então, outra coisa que eu faço muito, às vezes, é pegar domingo e começar a estudar um tema, falar assim, olha, nossa, eu ainda não estou tão a fundo no Pillar 2, né? Então, peguei a MP agora que saiu, a instrução normativa, fui ler materiais mais antigos para entender a evolução, passei o domingo fazendo isso. Eu sentia como se eu estivesse lendo literatura, né? Estou com um outro livro aqui de literatura também para ler. Eu, sabe, troquei um pelo outro porque ali foi aquela vontade realmente de gostar do tema, de tentar desbravar, entender as implicações. Quase às vezes, dependendo da questão, eu nem sinto como se fosse trabalho ou mestrado, ou o que quer que seja. Também muito de gosto pessoal. Pô, Diogão, que legal, cara. É muito esforço, mas também um privilégio, né? Gostar do que se faz, assim, porque quando não é o caso, a coisa pode virar um fardo, né? Nossa profissão várias vezes demanda horas e horas de trabalho e, e de fato, trabalho intelectual, né? Eu brinco que agora com o chat GPT, eu brinco não, cara, isso realmente eu notei que é uma verdade, assim. O chat GPT me ajuda muito no escritório a, pô, preciso fazer uma planilha para simular um cenário. E aí, pô, ele me dá uma fórmula, sabe? Pô, preciso fazer uma conta aqui, ou às vezes, pô, quero confirmar um lançamento contábil, será que é esse lançamento mesmo? Então, às vezes, mas, cara, para direito, ele não consegue achar um artigo de lei. Cara, é bizarro, assim, não serve para nada, sabe? Então, assim, a nossa profissão realmente é um trabalho intelectual, sabe? Pô, qual é o artigo do regulamento de imposto de renda que fala isso? Ele não consegue. Então, é realmente a nossa profissão é intelectualmente estimulante, é difícil de ser substituída por uma máquina, além das questões interpessoais que a gente sabe bem. Então, é um privilégio quando a gente gosta do que faz, porque realmente a gente vai precisar fazer por muito tempo e por muitas horas no nosso dia. Sim. E, É, Thiago, você mas, falou do chat por GPT, favor, você me lembrou de uma coisa engraçada para a gente finalizar, né?
Pra vocês terem uma noção, quando eu comecei no escritório, primeira semana, alguém me pediu, acha a previsão legal no regulamento do imposto de renda que trata, vamos supor, de perda de prejuízo fiscal quando muda controle e ramo de atividade, né? E daí, eu juro para vocês, eu abri o RIR 99 na época, né? Que assim como o atual tem, sei lá, quase 1.000 artigos, mais de 1.000 artigos, e eu comecei assim, descendo a tela, né? Sabe? Putz, eu vou ter que ler tudo isso. Como que eu vou achar esse negócio, né? Eu lembro que o Vinícius Carcavalho, que virou sócio agora comigo também no escritório, que me ensinou a magia do Ctrl F, né? Naquela época eu já achava o Ctrl F o nível ao máximo de desenvolvimento tecnológico humano, né? Hoje pensar que tem o chat GPT, né? Mas eu lembro que a primeira experiência que eu tive ali com, né, no site do Planalto, aquele negócio de centenas de páginas, eu falei, nossa, como que eu vou achar alguma coisa aqui no meio, né? Enfim, foi uma experiência ali de começo que você me lembrou agora citando o chat GPT. Maravilha. Maravilha, Diogão. Cara, o papo foi muito bom, super leve. Sempre bom conversar com os amigos. A gente admira muito sua trajetória. Você ainda é um super jovem, tem uma vida toda pela frente aí. Conta conosco. E, Vini, se você quiser finalizar, mas eu gostei muito do papo leve, super enriquecedor de uma carreira que, cara, sua carreira estourou muito rápido e é fruto do seu trabalho, da sua dedicação. Um pouquinho de sorte, como você disse, é sempre bem-vinda, mas o, eu gosto muito do Nassim Taleb, que fala sobre sorte, né? Que ele fala que as pessoas subestimam a sorte no livro dele, e aí depois ele deu uma entrevista falando, cara, eu falei que as pessoas subestimam a sorte, e aí estão me tão dizendo agora que eu estou escrevendo que tudo é sorte. Pô, cara, eu não estou falando que tudo é sorte. Assim, pô, e trabalhar com a camisa branca bem passadinha faz a diferença, não é sorte. Então, cara, sorte é realmente subestimada, como você falou, mas nem tudo é sorte, e no seu caso De, é de, muito na- de mérito. nada, Então, de nada adianta ter sorte se você não estiver preparado quando a oportunidade aparecer, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Quanto antes aprender, acho melhor, né? Exato. Mas é só agradecer mesmo, Diogão, pelo bate-papo. Foi muito bacana conhecer um pouco mais da sua trajetória. E a gente espera que em breve você retorne aqui e a gente tenha um cenário do sócio Diogo ter sido responsável por parcela relevante do crescimento do VBSO e certamente trará mais histórias enfim, parabéns mais uma vez pela sua carreira. Obrigado por topar nosso convite e, enfim, é só isso e passo a palavra para você para suas últimas considerações. De novo, Vinícius, Thiago, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês, né? Muitas e muitas histórias, né, ao longo desses anos que a gente não consegue colocar aqui, mas que bom compartilhar um pouquinho, né, desses anos todos e fico à disposição de vocês para qualquer outra coisa, porque eu admiro muito o projeto que vocês fazem. Eu estava, antes da gente começar, parabenizando vocês por tantas gravações que vocês fizeram, né? Vocês não perderam o fôlego de compartilhar, né, a trajetória de tantas pessoas fantásticas, né, que vocês já trouxeram aqui para falar. Eu fico lisonjeado de ser uma delas agora. E para finalizar, é só realmente parabenizar vocês dois pelo trabalho. É isso, pessoal. Um obrigado, grande abraço Diogão. a todos. Obrigado, Obrigado, gente. Diogo. Abração. Um Valeu. abraço. Bom,